Você já foi surpreendido por uma mudança repentina que aconteceu do nada e que não dependeu de você? Foi impactada por outra pessoa, por um evento externo, isso te deixou com medo? Se isso aconteceu com você, que bom, você é um ser humano. Uma emoção tomou conta e isso acontece. Agora imagina se você é um líder, provoca uma mudança no seu time, não tem consciência da emoção que isso pode gerar e daqui a pouco você gera resistência e perde influência e perde engajamento do seu time. Também já vi isso acontecer. Se você quer evitar com que o time não tenha engajamento e se tornem agentes de mudança em qualquer processo que você venha implementar, esse vídeo tem dicas poderosas para você. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero falar com você sobre a única certeza que nós temos, que é a mudança. Quer você seja o agente da mudança ou a mudança que vai acontecer de acordo com o ambiente, com o contexto que você faz parte. E se você ainda não se inscreveu no meu canal e está interessado em saber sobre esse tema e diversos outros, se inscreva, porque semanalmente eu compartilho insights poderosos, conteúdos provocativos, dicas que você pode aplicar imediatamente. E como eu falei no começo desse vídeo, a única certeza que a gente tem é a mudança. E com certeza isso vai acontecer, acontece sempre. E teve um caso clássico, né, que impactou todo mundo há um tempo atrás, que foi a pandemia. A pandemia, de forma direta ou indireta, impactou muito mais algumas pessoas, um pouco menos outras, mas muitas pessoas que trabalhavam de determinada forma, que tinham determinados hábitos, tiveram que mudar do dia para a noite. Primeira coisa que aconteceu foi a preocupação com a mudança. Como assim a preocupação? A emoção básica, que é uma emoção que nos protege, mas que também pode nos paralisar, apareceu. Qual o nome dela? O medo. O ser humano tem o medo do que vão pensar, medo de perder o controle, medo da morte, medo de sentir ou de não conseguir, né, sentir incompetente ou não realizar o que precisa. Toda vez que vem uma mudança, é normal que as pessoas, eu, você, nosso time, tenhamos uma certa resistência. E aí tem pessoas que resistem a essa mudança e começam a dar justificativas do porquê não mudar. E quanto maior o poder que a pessoa tem, às vezes mais resistente ela pode ser em determinado contexto. Isso tem a ver com as fases da mudança. Primeiro a gente resiste, depois a gente pensa, né, em justificativas do porquê não mudar, até que depois algumas pessoas pensam, pô, pensando bem, eu posso ir por esse caminho, por aquele, a pessoa começa a pensar em possibilidades, para de olhar só para o problema, para a resistência, né, em vez de se tornar resistente, começa a pensar em possibilidades, e de repente decidem mudar, ou reagir à mudança, ou agir proativamente diante daquela mudança. Isso já é normal, é instintivo do ser humano, isso tem a ver com as fases da mudança. Pensa numa mudança que você está passando, uma mudança que você já passou, na sua vida pessoal ou profissional. Já já eu falo da equipe. Pensou nessa mudança? À medida que você pensa nessa mudança, você vai perceber que talvez você esteja resistente, porque você está com medo, ou talvez você já está na fase das possibilidades, ou talvez você já decidiu ser agente de mudança, ver o que você pode aprender com isso, tomar uma ação, se adaptar e evoluir com base nisso. Essas são as fases da mudança, que pode demorar um segundo, pode demorar um dia ou pode demorar um ano para que você saia da fase da negação para uma fase proativa da ação. Agora imagina que você lidera um time e você vai propor algumas mudanças. Qual vai ser a primeira reação do seu time se aquilo impactá-los? Resistência, ainda mais se o impacto não for tão positivo a curto prazo. E se você sabe que isso vai acontecer, você precisa aprender a quebrar resistências, quebrar justificativas. Como é que você faz isso? Através de fatos e dados, através da criação de planos de ação de forma específica e através de uma liderança mais autêntica, onde você consegue compreender, usando da empatia tática, que é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro, para você comunicar e fazer com que essas pessoas saibam até de algumas mudanças com antecedência. Se você sabe que a única constante é a mudança, você pode informar essas pessoas. E a comunicação bilateral, multifaces ou de vários canais,
não só unilateral, eu falo para você, você ouve e acabou. Quando você pratica a escutativa e tem uma conversa franca, isso pode te ajudar a quebrar mais resistência. Por quê? Porque as pessoas vão ficar com medo de uma mudança que está acontecendo, ainda mais se essa mudança impacta esses indivíduos, esses profissionais. Então, se você tem o desafio de mudar e implementar mudanças, compreenda que as pessoas vão resistir. E como que você faz para ajudá-las? Através de fatos e dados, planos de ação e através de uma comunicação franca, alinhada com essas pessoas. Se você conseguir fazer isso, com certeza você vai poder ter um time, pessoas que lidam melhor com essas questões. O problema é quando as pessoas não comunicam, simplesmente mudam, geram impacto e não conversam sobre determinadas questões. Lembrando que o indivíduo, ele é motivado pelos seus interesses e não pelos interesses só do outro. A gente tenta linkar as duas coisas, por isso eu me relaciono com alguém, por isso que eu faço parte de um time, por isso que a gente atua numa empresa, porque a gente alinha interesses em comum e juntos a gente vai chegar no objetivo. Por isso ter clareza do objetivo e o porquê das coisas é fundamental. Então seja um agente de mudança e transforme essas pessoas como agentes de mudança ao longo do processo. E se tem alguma mudança que precisa ser realizada e você quer gerar engajamento, você pode trazer a situação, dizer quais são os prós, contras e perguntar o que vocês acreditam que a gente tem que fazer para lidar com essa questão. Seguir desse jeito, mudar, porque às vezes a própria pessoa ou o grupo já te traz a resposta. E com isso você gera mais engajamento. Você usa de um estilo que é o estilo democrático, né, que isso pode te ajudar. Só que também não adianta você querer ser democrático se a mudança às vezes vai impactar, e pode ser que impacte. E às vezes vai impactar, no começo vai ser difícil e depois o time vai se adaptar. Ter essa consciência, essa clareza, te ajuda a ter mais tranquilidade, mais paz no coração, mais clareza na gestão e mais visão de como lidar com gente, com pessoas, que isso tem a ver com liderança, que tem a ver com influenciar pessoas, enquanto gestão tem a ver com negócio. Você vai ter que fazer gestão das expectativas, claro, mas aplicar a liderança influente para levar o time para onde precisa, quebrando resistências e influenciando com que as pessoas sejam agentes de mudança e você também, é essencial para lidar com um mundo complexo, que tem muita mudança, aplicando o que Charles Darwin, né, a frase clássica dele, que ele diz que não é o mais forte que sobrevive, mas aquele que, né, acho que o mais inteligente, aquele que melhor se adapta às mudanças. Então a adaptação às mudanças é essencial. Seja um agente de mudança e estimule o seu time. Grande abraço e até o próximo vídeo.